dar início, né, à nossa conversa. Eu vou meio que fazer um resumo do início para que vocês possam entender como nós chegamos nessa situação atual. Também quero deixar desde já avisado que eu vou me emocionar muito, porque não tá sendo fácil para mim assimilar tudo isso. Então vamos lá. Em 2015, eu sempre anoto, né? Tem esse cartãozinho aqui desde 2015, gente. Ó. Que eu recebi na clínica do Dr. Rabelo, que eu já falei aqui pra vocês que foi um médico excelente. Mas, contudo, hoje eu questiono algumas decisões que ele me induziu a tomar na época. Na época eu tava com um mioma, e eu procurei o Dr. Rabelo a fim de tratar o mioma, e de início ele me passou o tratamento com anticoncepcional, e desde já quero deixar bem claro que eu odeio anticoncepcional, só tomei mesmo por causa do que o médico me falou, né? Tá bom, só que aí eu cheguei e falei pra ele que eu não queria mais tomar anticoncepcional, porque eu já tinha um desejo no meu coração de ser mãe, e que eu sei que com o tempo, quando a pessoa passa muito tempo tomando anticoncepcional, pode vir a ter, olha a ironia do destino, né? Problemas para engravidar. Tudo bem. Ele me passou esse tratamento bem aqui, ó. Embolização de mioma. Me falou maravilhas desse procedimento ao ponto de eu chegar a tomar a decisão de fazer. Na época eu sofria muito, eu tinha muitas dores, gente, eram dores incapacitantes, eram dores que me impediam até de trabalhar. E eu chegava a ficar 15, 20 dias sangrando, então não era normal. Então, pela quantidade de benefícios que ele me mostrou sobre a embolização, o procedimento, o pós-operatório, a recuperação, eu acabei tomando a decisão de fazer. Mas quero deixar logo aqui registrado que se eu soubesse que esse procedimento, que eu não vou dizer que acontece com todas as mulheres, porque eu já pesquisei, isso não acontece com todas as mulheres, mas se eu soubesse que ele ia me causar tanta dor de cabeça, eu jamais teria tomado essa decisão. Preferiria 1000 vezes ter feito a cirurgia convencional, que era a retirada do mioma, por mais que eu soubesse que poderia acontecer novamente de eu ter mioma, mas eu não estaria passando por isso agora. Mas fiz. E na época, para mim, foi a melhor decisão. Minha recuperação foi ótima. Voltei para o serviço o mais rápido possível. E estava tudo indo bem. Depois eu cheguei a sair dessa empresa e passei por outros serviços que não tinham plano de saúde. Então era muito mais complicado fazer acompanhamento médico. Mas mesmo sendo difícil, eu fazia. Até que eu comecei a trabalhar numa empresa ótima, que até hoje, se eu pudesse estar lá, eu estaria, porque era algo que eu amava fazer. Não vou colocar o nome aqui porque não é o caso, né? Mas essa empresa também tinha um plano de saúde e foi no ano de 2018. Tá aqui a ultrassom, gente. Eu fui internada com várias dores. Já cheguei a comentar aqui que eu tinha ido no hospital achando que ia tomar um medicamento, mas fiquei em observação e logo fui internada. E nessa internação fizeram vários exames e acabaram descobrindo que eu tinha DIP mais vaginose, né? Que é uma doença do trato reprodutivo, né? Eu vou colocar uma explicaçãozinha aqui resumida, né? E fiquei internada, tomando medicamentos, antibióticos fortíssimos. Tá até aqui, ó, o laudo médico. Doutora Maiara Cardoso, que me atendeu na época, que foi uma médica muito atenciosa e tal. Os exames que eu fiz dava sugestivo para calcificações uterinas. E de cara ela já jogou a bomba dizendo que eu poderia não ter filhos futuramente. Como eu não fiquei na época, eu chorei tanto nesse dia. Mas aí ela falou que era para eu ter calma, sabe o que todo médico fala, né? Que ela ia repetir os exames e tal, e foi o que aconteceu. Quando ela repetiu os exames, ela já veio com outra história, dizendo que tinha sido descartada a calcificação e que era um cisto de Nabotes. Eu fiz uma ressonância magnética. Tá aqui, ó, ressonância magnética. E na ressonância vem dizendo que... Cadê?
pequenos cistos de Nabor, é Nabor, né? Eu falo Nabote, no colo uterino anteriormente. Tá, fiquei feliz da vida, porque ela disse que os cistos de Nabor não interferem na fertilidade da mulher, eles estão lá mesmo como se fosse um enfeite, que eles não... o popular brasileiro nem fede nem cheira. Então, fiquei super feliz, né? Porque me deu esperança. Então, daquele momento em diante, tirei aquele diagnóstico do meu coração para vocês, mas não sei se vocês vão conseguir ver. São esses pontinhos brancos. Não sei se vocês vão conseguir ver. São esses pontinhos branquinhos bem aqui, ó, com sombra. Depois eu vou tirar uma foto e vou ver se eu consigo postar lá no feed. Tá bom. Tava feliz da vida, então segui minha vida, né? Ainda não estávamos pensando em iniciar as tentativas, mas estávamos felizes porque era algo que não ia nos impedir de ter filhos no futuro. Aí a gente decidiu do ano de 2019 para 2020 que a gente ia iniciar as tentativas, que no início foi meio que até uma decisão assim, tomada assim, no susto, porque a gente falou, vamos tentar? Vamos. E assim foi, né? Porque a gente já estava casado, a gente tinha a nossa casa, nós não moramos, nós não pagamos aluguel, nós temos a nossa casa. Estávamos casados, então por que não, né? Então a gente deu início às tentativas e logo de cara eu consegui engravidar, o que foi um sonho, mas que acabou se transformando num pesadelo, né? Foi uma gravidez química. E quando eu fiz a cirurgia, quando eu fiz a ultrassom, nessa ultrassom, eu tenho até aqui os papéis que eu iniciei pelo SUS. Aqui os papéis do SUS, que eram os exames que eu ia iniciar, o pré-natal. Mas não aconteceu, né, gente? Tá aqui o beta-HCG. Aqui, gente, o beta-HCG, né? O vento não deixou mostrar. Vocês não vão conseguir ver. Deu 32,30 MUI, né? MUI, né? Não sei como é que fala. E tinha que dar superior a 25 para ser considerado gravidez, né? E, gente, muito baixo. Mas eu fiquei tão feliz, eu me agarrei tanto a esse positivo. E logo eu fiz o beta num dia. Eu nem tinha pegado o resultado. No mesmo dia, na mesma noite, na madrugada, eu comecei a sangrar. E no dia seguinte eu fiz uma ultrassom. E na ultrassom tava assim, ó. Os mesmos pontinhos no útero. O vento não vai deixar eu mostrar. E esse médico que fez a ultrassom olhou pra mim e disse: olha, eu nunca vi uma mulher com útero igual ao seu. Que ele falou que eu tinha um útero com a aparência de um útero de uma mulher idosa. Imagina o que foi ouvir aquilo daquela maneira, tão seco, tão grosseiro. Foi um soco no meu estômago. Falou das calcificações e eu, não, é cisto de Nabor. A ele, mesmo assim eu vou anotar aqui na ultrassom e você encaminha pro seu médico. Tá bom, tudo certo. Foi quando eu comecei, né, a marcar consulta, mas teve aquele problema da carência do plano de saúde. Foi uma luta para eles mandarem um cartão, foi uma luta para conseguir marcar consulta. E quando eu consegui marcar a consulta, eu já estava grávida novamente. Tá aqui a outra ultrassom. Ainda não tinha conseguido consulta no particular, então continuei indo no público. E eles pediram para eu fazer uma ultrassom e tal. E um dia antes da ultrassom, eu comecei a sangrar. Eu ficava imaginando por que estava acontecendo isso comigo. Sempre que eu ia fazer um exame, ou num dia antes ou num dia depois, eu começava a sangrar. E essa gravidez foi uma gravidez já embrionária. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Não tinha embrião. Outro médico que falou a mesma coisa do meu útero, que tinha calcificações,
E aquilo ali começou a me chamar a atenção de uma maneira, mas por que que todo médico que faz ultrassom fala de calcificação, sendo que a médica falou pra mim que não era, que era o cisto de Nabor. Aí eu comecei a pensar em falar para os médicos irem a fundo nesse critério, mas eu sabia também que eu só poderia dar início a essas investigações quando eu tivesse com um plano de saúde, né? E de lá pra cá eu tive mais algumas perdas, né? Que eu não consegui nem fazer nem o beta-HCG e nem a ultrassom. Só dava pra ver porque vinha o feto, né? Ai, meu Deus. Foram tantas idas e vindas na maternidade. Vendo mulheres que iam dar à luz, outras que estavam com seus bebezinhos no colo. Foi uma tortura, uma tortura. Foi quando a gente decidiu dar uma pausa, né? Depois de alguns abortos, a gente decidiu que a gente não ia mais tentar, para não acontecer novamente o que aconteceu, e que a gente ia dar e ia iniciar as investigações. Isso foi bem na época em que ele ia entrar de férias e a gente decidiu fazer uma viagem para casa de um amigo nosso em comum, que a gente esqueceu um pouco isso de tentar engravidar, que a gente ia viver. Foi quando a gente decidiu se tranquilizar e esperar no Senhor, de fato, de verdade mesmo. Foi a partir desse momento em que a gente decidiu que a gente ia colocar nas mãos de Deus. Mas, quando a gente voltou de viagem, eu já estava grávida e não sabia. Eu só fui dar falta por causa da ausência da menstruação, mas imaginei que seria por causa da viagem, como a gente viajou de moto, né? E a viagem sim interfere no ciclo menstrual da mulher. Mas só que demorou muito para vir, então a gente decidiu fazer um teste e estávamos grávidos novamente. Acreditando no teste, né, de farmácia, eu fui, fiz o beta e tava lindo esse beta, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tava, olha a quantidade, 3.067. E eu achei até bem alta, né, pra idade gestacional. Mas eu tava radiante, feliz da vida, porque aquele outro beta tava baixíssimo, esse já tava alto até demais. Fiz a ultrassom, tá aqui minha bolinha, meu Deus do céu. Não vai dar pra ver, gente, acho que não vai dar pra ver, não. Essa ultrassom também não ajuda, né? E pra quem não sabe, eu tive uma superfetação, que eu vou deixar aqui também, né, explicando resumidamente o que é. E não dava pra ver o outro bebê, porque ele ainda tava bem pequenininho e não aparecia, né? Então, por isso o médico só achou um bebê, mas eu engravidei de gêmeos. Foi surreal essa experiência de saber que tinham duas vidas dentro de mim. Essa gestação foi a que mais durou. Tava falando, foi surreal saber que tinham duas vidas dentro de mim. Esse era um sonho que eu tinha, bem antigo, de ter gêmeos, né? Mas eu sabia que seria muito difícil ou praticamente impossível, porque na família não há casos, né, de gêmeos. Então, é uma oportunidade uma em 1.000.000, né? Então, eu tava extremamente feliz. Mas aí, gente, eu comecei a passar mal, eu tava vomitando muito, eu tive diarreia, então eu fui pro hospital. E no hospital eu fiz mais uma ultrassom e eu não consegui ouvir os batimentos, eu tava com 5 semanas, mas o médico me tranquilizou e disse que às vezes isso acontece. E ele disse que era para me ficar calmo, que com 5 semanas era muito cedo para ouvir os batimentos, que dava assim para ouvir, mas em alguns casos só dava para ouvir mesmo com 8 semanas. E foi o que ele me aconselhou, né, a fazer uma ultrassom com 8 semanas e que eu passasse com o meu ginecologista. E foi o que eu fiz, né? 2 dias depois eu tive consulta com... Não, perdão, gente, eu tô atropelando as coisas. Tá, depois dessa ultra, eu continuei passando muito mal e na mesma noite eu comecei a sangrar. E foi devastador. Por mais que eu soubesse das vezes que eu perdi o bebê e que poderia acontecer, que dessa vez ia dar certo. E logo em seguida teve minha consulta com o médico, né, com o meu ginecologista, o Dr. Rabelo, e ele
Me passou o seguinte remédio, né? O Juno, que é a progesterona, que eu nem precisei comprar, que ele me deu lá do consultório dele mesmo. E eu tava seguindo tudo direitinho, mas nada do sangramento cessar. E eu não queria esperar até dar 8 semanas para poder fazer a ultrassom. Tava tão angustiada, que uma semana depois, né, com 7, era pra eu estar com 7 semanas, em alguns dias. E não houve evolução. Permanecia com 6 semanas e a frase que nenhuma mãe gostaria de movimentos cardíacos. Gente, foi terrível. Fui pra maternidade novamente. Maternidade, o médico foi extremamente seco, grosseiro, me encaminhou logo para fazer a curetagem. Aí a assistente social veio conversar comigo, junto com uma enfermeira. Foram tão atenciosas e me deram a opção de repetir a ultrassom com mais uma semana, né, que seria então com 8 semanas, para confirmar realmente a morte do feto. E que eu tinha a opção de aguardar para ver se ele ia descer, né? Me deu mais, contando essa semana na outra, né? Para ver se ia descer. E caso não descesse, que foi um aborto retido, né? Aí sim eu iria fazer a curetagem. Vim para casa e alguns dias depois o bebê desceu. Tive o meu coração, trouxe paz e confirmou que a glória que está por vir é maior do que todo esse sofrimento que eu passei até o presente momento. Fiquem em paz, gente. Até a próxima.